não te cumprimentei. Bem-vinda, viu? Então tá, vamos iniciar. Olá, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao painel de pesquisa do IFTO. Eu sou a Paula Carini, professora do IFTO, e é um prazer estar neste painel para mais uma atividade do último dia de programação da 6ª Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi SICTEC. Evento que já deixa saudades pela sua grandiosidade e caráter inovador. Vamos conversar sobre o Programa de Apoio à Pesquisa do IFTO, PAP, programa criado em 2011 e já aportou recursos que alcançaram perto de 300 projetos de pesquisa e inovação. O IFTO, comprometido com a produção de conhecimento e soluções tecnológicas inovadoras, por meio da pesquisa e desenvolvimento, fomenta programas de pesquisa e iniciação científica, para proporcionar aos seus estudantes uma educação de qualidade e o desenvolvimento do Estado e região. As modalidades apoiadas pelo PAP são projetos voltados para arranjos produtivos locais, projetos para estruturação de grupos de pesquisa, projetos de produtividade em pesquisa, projetos de inovação. Tenho o prazer de ter comigo, hoje, 5 pesquisadores do IFTO, que executaram projetos de pesquisa este ano no âmbito do PAP. No âmbito do projeto de pesquisa em produtividade, professor pesquisador Fernando Moraes, doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Instituto Federal Campus Paraíso, líder do grupo de pesquisa em Ciência, Tecnologia e Alimentos e membro pesquisador do grupo de pesquisa em Inovação e Tecnologias Aplicadas à Educação. Projetos de arranjos produtivos locais, professor doutor Francisco Francelino, doutorado em Produção Vegetal, Grandes Culturas e Agroecologia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Atualmente é professora BTT do Instituto Federal do Tocantins, campus Pedro Afonso. Modalidade estruturação de grupos de pesquisa. Professor doutor José Alberto Cardoso, doutorado em Engenharia Agrícola, na linha de pesquisa, irrigação e drenagem, pela Universidade Federal de Campina Grande, professora BTT do IFTO, campus de Higienópolis. No âmbito do Inova, trouxemos 2 modalidades, uma recente, criada com o advento da pandemia, Inova Covid, que foi liderado e coordenado pela professora Kátia Braga, mestre pelo Programa de Mestrado em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais da Universidade Federal do Tocantins, é membro do grupo de pesquisa, Grupo de Estudos e Pesquisa em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais, atualmente é docente com dedicação exclusiva do Instituto Federal do Tocantins, campus Araguaína. E inova, professor Rogério Pereira de Souza, mestre em Engenharia da Produção e Sistemas pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, é professor ABTT do Instituto Federal do Tocantins, campus Araguatins, tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em ciência da computação. O nosso painel está organizado da seguinte maneira: cada pesquisador terá entre 6, 7, se precisar até 10 minutinhos para apresentar os principais resultados de sua pesquisa, destacando os ganhos que o PAP trouxe para a sua trajetória de pesquisa. Após a exposição, vamos direcionar as perguntas aos convidados. Pedimos que as perguntas sejam direcionadas no chat, escreva seu nome, a sua instituição, a sua pergunta. Pedimos também aos participantes que silenciem seus microfones no momento em que estiver acontecendo a exposição dos nossos convidados. Bem, com essa apresentação, eu passo a palavra a vocês. Vamos começar pelo professor Fernando Moraes, mais uma vez agradecendo imensamente a disponibilidade de todos e a presença de cada um e cada um. Muito obrigada, professor Fernando, o senhor está com a palavra. Eu agradeço, professora Paula Carini, ao convite, a oportunidade de poder externar, ainda que de forma resumida, um pouco do trabalho que a PAP possibilitou desenvolver, já de antemão agradecendo e estendendo isso, e ao mesmo tempo em que
Cumprimento a todos os presentes, os demais colegas, professores, e a todos os participantes. Bom, eu vou compartilhar um breve slide que eu preparei como resultado do trabalho desenvolvido, e eu espero também não ultrapassar, professora, o tempo que está reservado para nós fazermos aí nossa apresentação. Um minutinho só. Só confirma para mim, por favor, se visualizam a tela. Sim, professor. Tudo bem. Estamos vendo. Então, vamos lá. Bom, a apresentação já foi feita, né? Sou o professor Fernando Campos Paraíso Tocantins, meu doutorado é em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e a modalidade na qual o projeto ele foi desenvolvido é o de Produtividade em Pesquisa e Inovação, que é o PAP-PQ, tá? O trabalho foi intitulado como Uso de Metodologias Inovadoras na Identificação da Concentração Ótima de Sal em Queijo Minas Frescal, obtido do processamento do leite de cabra, e o efeito da informação sobre a preferência do consumidor. O que me instigou a buscar essa proposta, né, a desenvolver esse trabalho, basicamente foi, claro, o grande consumo que os brasileiros têm, principalmente em relação ao queijo Minas Frescal, por ser um queijo de fácil fabricação e de baixo custo, pode assim se dizer, e também pelo consumo excessivo de sódio, de sal, né, que o brasileiro tem tido, com destaque que uma das maneiras ou pelo menos um dos alimentos listados pelo Ministério da Saúde, em pesquisas recentes, como maiores aportadores de sódio, se destaca os queijos, né? O queijo Minas Frescal entra nessa lista. Então, qual foi o objetivo? Identificar a concentração ótima de sal no queijo Minas Frescal e avaliar aí o efeito da preferência desse consumidor frente ao acesso à informação ou não desse consumo excessivo de sódio. Então, vamos lá. Pensando nos resultados e principais achados, o que a pesquisa trouxe, o que a pesquisa apontou? Houveram dois momentos dentro do projeto. O primeiro momento, onde eu defini, com base em alguns parâmetros, alguns estudos e levantamento bibliográfico, eu escolhi 6 níveis de concentração de sódio, né, de sal nesse queijo, indo do menos concentrado, ali próximo de 0,7, até uma concentração considerada elevada na porção do queijo a ser consumido. Para desenvolver esse trabalho, eu utilizei alguns modelos estatísticos e probabilísticos, né, envolver um pouco da matemática e de muita estatística, principalmente a experimental, para a fim da gente chegar no resultado que era desejado. Então, o trabalho foi dividido em 2 fases, sempre buscando entender na percepção do consumidor qual que seria a concentração ótima de sal, na opinião dele, quando ele consome aquele queijo em particular. No caso aqui, o queijo Minas Frescal. E a partir daí a proposta foi criar um primeiro momento com concentrações que iam das mais baixas, concentrações de sal que iam das mais baixas até as mais elevadas, e testar isso frente aos consumidores. E num segundo momento, eu diminuí essa faixa de níveis de concentração de sal utilizado na formulação do queijo. Então, trabalhei com a faixa menor, e na segunda e última etapa do estudo, foi adicionado o acesso à informação dos malefícios de consumir um alimento extremamente salgado. Exatamente para também nós captarmos se o consumidor, após ter acesso desses malefícios, né, que vem advindo do consumo excessivo de sódio, se ele iria mudar a postura dele quanto ao sentido de dizer, não, agora eu não vou mais consumir essa mesma porção que antes eu consumia de sal, porque agora, ainda que sensorialmente esteja me atendendo, esteja bom, né, mas agora eu sei que faz mal, então vou deixar de consumir. Então, a pesquisa, ela girou em torno disso. E aí, para a nossa surpresa, nós temos os seguintes resultados aí. Bom, na primeira etapa, as concentrações de sal foram essas que estão listadas, como vocês podem acompanhar na tabela 3, né?
na coluna concentração de sal. O sal em questão foi o cloreto de sódio. Existem outros tipos de sal que a gente poderia utilizar na formulação, mas aqui foi o sal comum por ser o de mais fácil acesso para a maioria. E o que a gente percebeu já na primeira etapa da pesquisa em si? A aceitação com médias maiores, e está destacado aqui para a gente, ó, em torno de 7,2, 7,1 e 7,3, para os queijos com maior concentração de sal. O que já vai dando, ao longo da pesquisa, um indício, uma confirmação do que já havia sido divulgado em outros trabalhos, não só nacionais, mas internacionais, e também alguns levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde, através da Anvisa, enfim, que realmente o brasileiro tem uma preferência ao consumir por alimentos mais salgados. Bom, aqui é só uma figura ilustrativa na qual eu trouxe aqui como que foi detectado a concentração ótima de sal na percepção aferida por esses consumidores. Foram 105 consumidores na primeira etapa, e os estudos probabilísticos, né, através de função de verossimilhança e tudo mais, e o software que foi utilizado para fazer essa análise estatística foi o R, a gente conseguiu detectar aí que para essa faixa inicial de concentração de sal, realmente a gente houve aí, ó, conseguiu detectar em torno de 3,2% como o teor de sal ideal na percepção desses consumidores. Então, a pesquisa ela foi só realmente confirmando o que a gente suspeitava. Na segunda etapa, como eu disse inicialmente, a gente tentou mostrar para o consumidor, e aí nós tivemos um público maior um pouquinho, nós tivemos a intenção de tentar conscientizá-lo. Olha, nós vamos então fazer um teste com um bloco de consumidores, onde eles não têm acesso à informação, então ele não sabe nada mais do que, às vezes, o que ele já conhece a respeito do mal ou não que se tem ao consumir comida extremamente salgada. E depois, uma semana seguinte, né, aquele mesmo bloco teve acesso a um conjunto de informações. Eu preparei um banner com a informação infográfica bem interessante, trouxe os principais problemas, doenças crônicas potenciais de serem desenvolvidas, risco de aumento de desenvolvimento de câncer estomacal, retenção hídrica, doenças cardiovasculares, isso tudo eles tiveram informação através de um folderzinho bem ilustrativo, e aí foi oferecido para eles as amostras, tá? Com as mesmas formulações e concentrações. E olha só o que a gente consegue perceber, que praticamente, nós, novamente, temos a mesma confirmação inicial, de que mesmo eu diminuindo a faixa de concentração, continuou havendo preferência pelo consumidor sempre pelos queijos mais salgados, e não houve diferença significativa em relação a ele ter informação ou não ter informação. Isso a gente consegue comparar aqui, ó, na coluna sem informação e com informação. Ou seja, o que novamente foi sempre dando margem para a gente ir confirmando que realmente até mesmo após o acesso à informação, esse consumidor não mudava a sua preferência pelo queijo menos salgado, que esse aqui seria o ideal. Também foi feita uma análise de cluster, que onde a gente faz aí a segmentação desses consumidores, surgiram aí a figura de 2 segmentos, tanto para o bloco sem informação quanto com informação, e ali foi possível também perceber semelhanças de opinião e comportamento desses consumidores frente à informação e frente à não informação, e só corroborou e validou, né, foi uma outra maneira também que a gente acha de validar os dados já tidos ali na tabela 5. Bom, e na tabela 7, em relação à opinião sobre o teor de sal do queijo, aqui novamente nós tivemos um grande destaque aí, e preferência por parte dos consumidores, com médias maiores e percentual, olha lá, olha, de 70% sem informação e 67,5% com informação para o queijo, com teor de sal intermediário, que aqui a gente intitulou como queijo ok, né, que não está nem muito salgado e nem pouco salgado, é o queijo com nível intermediário. Houve uma redução, assim, não tão expressiva, pelo menos em percentual reduziu de 70% para 67%, após a pessoa ter essa informação, diminuiu a preferência um pouquinho por esse queijo
com 1,7% de teor de sal. No entanto, não foi uma diferença significativa estatisticamente, a gente corrobora isso quando faz a análise das médias aqui e verifica que estatisticamente não houve diferença. Novamente, confirmando aqui embaixo, através dos modelos desenvolvidos para detectar qual que seria a concentração ideal dentro da faixa de 0,3 a 1,7, e a gente tem aqui um indicativo, a partir dos modelos probabilísticos, de 1,55% para o sem informação e 1,57% com informação. Bom, ainda então pensando agora nos resultados e quais que as conclusões, as maiores concentrações, tá? Tanto lá para o estudo na primeira etapa, onde a gente não preocupou com informação e não informação, e para também depois com acesso à informação, é de que as maiores concentrações que vão de 1,2 a 3,76 foram as preferidas, as mais aceitas por quem consumiu os nossos queijos. A análise de sobrevivência, que foi a técnica estatística utilizada para desenvolver todo o trabalho, mostrou-se adequada para estimar essa concentração ótima de sal, de acordo com a opinião dos consumidores. Na segunda etapa, o que a gente extraiu como resultado? A informação sobre os malefícios desse consumo excessivo de sódio não teve efeito significativo na avaliação dos queijos. Então, a gente foi ainda percebendo que, mesmo sabendo que fazia mal, as pessoas continuaram preferindo os queijos cada vez mais salgados. E os resultados, obviamente, sugerem aí a preferência do consumidor por queijos mais salgados. Eu trouxe para encerrar, então, alguns apontamentos, ganhos que eu considerei que a PAP trouxe para a trajetória da pesquisa. Sem sombra de dúvida, uma visibilidade maior em relação a descobertas e estudos realizados na nossa região, a partir da possibilidade que o IFTO faz frente e possibilita, através do programa de apoio à pesquisa, a gente ter condições de desenvolver. Isso acaba impactando de uma maneira positiva em relação ao Estado, né, se dar mais visibilidade. Bom, o edital ainda acaba proporcionando para nós, pesquisadores, a formação aí de parcerias e interações com outras instituições, seja oficialmente ou extraoficialmente, isso acaba se estreitando mais laços, então você acaba criando essas parcerias que reforçam em situações únicas ou até diversas, acaba também impactando positivamente na figura e na posição que o IFTO vai tomando frente, não só a nível regional, mas nacional, e por que não dizer internacional, já que um trabalho como esse vai ganhando, né, horizontes que ultrapassam a barreira territorial brasileira, a partir do momento que a gente vai submetendo e publicando em revistas internacionais. A ampliação da produção científica e pesquisas qualificadas, acredito que todos vão concordar com isso, uma contribuição para a inserção do Estado, né, num cenário global, aí, no âmbito de ciência e pesquisa, e, consequentemente, no desenvolvimento econômico, social e cultural, e isso melhorando a qualidade de vida da população e competitividade do Estado. Então, tem sempre por trás das pesquisas que eu tenho proposto, não só a contribuição direta para a ciência e pesquisa, mas o quanto isso pode impactar na vida do produtor comum ou do consumidor, que está sempre buscando um aspecto de maior saudabilidade, e esse consumidor hoje é mais crítico, ele é mais exigente disso, né, mais desejoso. Maior envolvimento e engajamento dos alunos participantes da pesquisa, eu tive a participação do aluno Wes de Souza, aluno do curso de Tecnologia de Alimentos, como aluno voluntário, e o envolvimento e a motivação deles diante da proposta, diante da modalidade em si, se faz perceber no dia a dia, quando o aluno acaba se tendo até mais condição de sentir a pesquisa, né, correndo na sua veia. Às vezes, no dia a dia, em função da correria das atividades de ensino, pouco se tem isso, mas quando o aluno se compromete e se envolve, isso é muito bom, um ganho muito bom para a parte profissional, futura profissional e acadêmica do aluno. A aquisição de materiais e equipamentos, sem sombra de dúvida, é um outro ganho, porque, né, ainda que a pesquisa se encerre, mas se fica aí, fica tudo que se adquiriu com a verba que a Bolsa permite, que o projeto permite, e você acaba ainda continuando com pesquisas e atividades de ensino e extensão, então a instituição ganha como um todo. E, por fim, a própria consolidação do IFTO enquanto espaço, pessoal, acadêmico e estratégico aí no desenvolvimento aí de suas atividades aí, seja ensino, pesquisa
e extensão. A gente fica sempre muito preocupado aqui, não estourar, extrapolar demais o tempo, e eu realmente nem lembrei de marcar. Mas, sim, eu vou encerrar minhas falas aqui. É complicado sintetizar o trabalho de um ano em tão pouco tempo, mas a gente tenta, tá? Bom, depois a gente se coloca à disposição para tirar qualquer dúvida aí. Agradeço, professora Paula Carini, um abraço, passo a palavra. Ok, professor, muito obrigada, muito interessante seu projeto e muito valioso, né, para a área de alimentos. Já vou passar imediatamente a palavra para o professor Francisco Francelino, que conduziu um projeto no âmbito dos arranjos produtivos locais. Professor Francisco, está com o senhor a palavra. Olá, bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de apresentar um pouco dos resultados do nosso trabalho aqui junto a esse CIGTEG. Agradecer ao IFTO pelo todo o apoio que nos deu, né, durante a condução. Sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Só um momento. Todos conseguem visualizar a minha tela? Sim, professor. Não. A nossa pesquisa aconteceu no período de 2019, 2020, né, início de 2020, e o título do nosso trabalho foi Desenvolvimento de cultivares para o agronegócio do feijão calpi no estado do Tocantins. A equipe que conduziu os trabalhos, né, contou com a minha coordenação, além da professora Carmen Coimbra, daqui do IFTO, o professor Eduardo Castro Ribeiro, também do nosso campus, a professora Miriam Peixoto, também do nosso campus e atual diretora, os estudantes Lucas Batista Paulino, estudante de nível médio, técnica agropecuária, Kaique dos Santos, bolsista de nível superior, do curso de Engenharia Agronômica. O objetivo geral do nosso trabalho foi identificar as cultivares mais produtivas, bem adaptadas, com boa aceitação comercial e resistentes ou tolerantes às principais doenças e pragas, a fim de serem recomendados para o estado do Tocantins, né? Os materiais que nós trabalhamos foram materiais compartilhados da Embrapa, 12 cultivares, né, que estão em avaliação pela Embrapa, do Banco de Germoplasma da Embrapa. A metodologia que nós adotamos foi o delineamento em blocos casualizados, com 12 tratamentos e 4 repetições. A área do experimento foi de 624 metros quadrados e o bloco foi composto por 120 metros quadrados. Cada parcela ela teve as dimensões de 5 metros por 2 metros e constou de 4 fileiras de 5 metros de comprimento, tendo como área útil da parcela as 2 fileiras centrais. O espaçamento entre fileiras utilizado foi de 50 centímetros por 25 centímetros entre covas, onde foram semeadas 3 sementes por cova, e após o desbaste, foram mantidas 2 plantas por cova, atingindo desta maneira uma população de 160 mil plantas por hectare. Foram avaliados os seguintes caracteres relacionados à produção: número de vagens por planta, comprimento de vagens, peso de vagens, número de grãos por vagens, peso de grãos por vagens, peso de 100 grãos, índice de grãos e peso na primeira e na segunda colheita, além da produtividade de grãos. Os resultados do nosso trabalho, então, a partir dos resultados da análise de variância nova, observou-se que houve significância, 5% de probabilidade, conforme nós veremos na tabela 1.
A observância de resultados significativos entre os componentes avaliados indica a existência de variabilidade genética entre os cultivares, possibilitando a seleção de materiais mais promissores. Na tabela 1, nós trazemos aqui os resultados de resumo da análise de variância para os componentes avaliados, onde nós observamos que não houve, que houve diferença significativa entre os componentes avaliados, todos eles foram bem variados, né? No entanto, quando observado o efeito do bloco, a gente observou que não houve diferença significativa, né? Foi não significativo para os blocos. Um outro ponto que chama a atenção é com relação ao coeficiente de variação, tanto para o comprimento de 5 vagens, quanto para o número de grãos por vagem. O coeficiente de variação para esses dois casos ficaram abaixo de 25%, que é o ideal que ocorra numa pesquisa científica. Feito, então, a análise de variância pelo teste F, nós procedemos, então, para a avaliação pelo teste de Scott-North, né, a 5% de probabilidade. Nós identificamos que o teste mostrou que houve, sim, variação, ou seja, diferença significativa, né, isso demonstra a possibilidade de seleção de cultivares divergentes, aumenta as chances de sucesso na seleção de cultivares com caracteres desejáveis agronomicamente para o Tocantins. Nós trazemos aí a tabela 2, né, com o resultado geral, as médias, para os 12 cultivares, e aí chama a atenção para o número de vagens total, né, do experimento. Esse componente, ele apresenta uma relação direta com a produtividade. E aí nós observamos que o teste separou esse componente em 3 grupos, né? A, B e C. Nessa perspectiva, a gente observa que, por exemplo, outros autores, eles também encontraram resultados semelhantes trabalhando com cultivares de feijão calpi. No caso, o Teixeira et al. 2010, ele trabalhou com cultivares de feijão calpi no Piauí e encontrou resultados bem próximos a esses. Com relação ao comprimento de 5 vagens, né, esse componente ele é mais afetado por fatores genéticos do que mesmo pelo fator ambiental. Também separou em grupos. E aí nós observamos que os cultivares representados pelos tratamentos 2, 3, 5 e 11 apresentaram aí os melhores resultados ou as melhores médias, né? Esses resultados eles ficaram bem próximos aos encontrados por Santos, que obtiveram valores médios na ordem de 19,7 a 22 centímetros de comprimento. Francelino et al. 2018 encontraram valores na ordem de 15 centímetros de comprimento para esse componente, trabalhando com comportamento agronômico de feijão calpi em Pedro Afonso, né? Estes valores eles também são superiores aos encontrados por Gonçalves, 2017, que conseguiram valores médios na ordem de 18,8 centímetros com cultivares de feijão calpi. Com relação ao peso de 5 vagens, também observamos que houve diferença significativa para esse componente, e as cultivares 2, 3 e 8, né, apresentaram aí os resultados aí melhores. Com relação ao número de grãos de 5 vagens, esse componente ele é muito influenciado pelo ambiente, principalmente pela questão, o peso de grãos, pela questão hídrica, né, que faz na fase de enchimento de grãos. Então, a questão hídrica ela é fundamental aí para esse componente, é bastante influenciado, né? O teste ele também separou esse componente aí em 3 grupos.
o número de grãos por vagens, né, o número de grãos de 5 vagens tomadas, ele também é um importante componente aí de produção. Ele está mais relacionado aí à questão genética e tem pouca influência do ambiente ou das questões ambientais, né? Os resultados também mostrou aí a diferença significativa, né? A separação entre grupos. E aí nós observamos que a cultivar 3, a cultivar 5, a 10 e a 11 apresentaram aí as melhores médias, os melhores resultados. Esses valores eles também foram bem próximos aos encontrados por Francelina et al. 2018 em Pedro Afonso, que obtiveram valores médios na ordem de 7,63 a 11,84 centímetros. Esse componente também, esses valores também corroboram com outros pesquisadores, como é o caso de Ferreira et al., que encontrou aí valores na ordem de 14,3 grãos por vagem, né, um importante componente aí de produção. O próximo componente é o peso de 100 grãos. O peso de 100 grãos ele é muito influenciado pelo ambiente. Isso é um componente muito importante aí na fator de produtividade, o peso de grãos, que vai refletir no peso de grãos geral, né? A média desses componentes aí variou de 10,17 a 34,01, né, para o cultivar, no caso, tratamento 8, né? Porém, além desse tratamento 8, nós também tivemos aí um resultado expressivo para o tratamento 2, né, o tratamento 3, o 5, né, e o tratamento 9, né, que apresentaram aí valores bem acima dos encontrados pelo mercado, os exigidos pelo mercado, que é em torno de 18 gramas por planta, né, normalmente. O índice de grãos, apresentado aqui por a letra IG, né, é um componente de produção que ele depende, basicamente, do peso de grãos de 5 vagens e do peso de 5 vagens. Ou seja, quanto menor for o peso de grãos de 5 vagens, menor vai ser o índice de grãos. E aí nós observamos, pelo teste, que não houve diferenças significativas entre os tratamentos para este componente, né? Todos ficaram aí com a mesma letrinha, conforme podemos observar, né? Letras seguidas da mesma letra aqui, olha, valor seguido da mesma letra na coluna não difere a 5% de probabilidade pelo teste de Scott-Knott. Com relação a P1C e P2C, que correspondem, respectivamente, ao peso da primeira e da segunda colheita, a gente observa que o teste também separou em grupos, certo? Onde os tratamentos 2, 3, 5, o 6 e o 11 para a primeira colheita apresentaram aí as melhores médias, e para a segunda colheita aí também os tratamentos 2, 3, 5, o 9, 11 e o 12 apresentaram aí resultados bem promissores. Como conclusão do nosso trabalho, todos os cultivares apresentaram desenvolvimento produtivo satisfatório para as características avaliadas. Porém, os cultivares 2, 3, 5 e 11 apresentaram superiores para a maioria dos componentes produtivos avaliados e são muito promissores para serem recomendados, então, para incorporação no sistema de produção agrícola da região e para o uso como genitores em programas de melhoramento. Agradecimentos ao IFTO por todo o apoio a esta pesquisa, né? Ao CNPq pelo pagamento de bolsas dos estudantes, né? E aí eu gostaria de destacar, deixa eu...
Só um momento. Eu gostaria de destacar também, né, a importância que a PAP ela tem para não apenas para essa pesquisa, mas para a pesquisa como um todo do IFPO, né? Colocar o IFPO no cenário da pesquisa estadual e nacional, isso é muito importante. Nós termos uma instituição que ela não seja vista tão somente como uma instituição de ensino, mas também uma instituição de pesquisa, uma instituição de extensão, que faz extensão, né? Outros aspectos importantes, como, por exemplo, a inserção dos estudantes, né? Então, há uma motivação por parte dos estudantes em estar participando dos grupos de pesquisa, da pesquisa, e isso é muito importante para a formação acadêmica, né, a formação científica desses estudantes. Então, são aspectos, assim, muito importantes. E outro ponto também que não poderia deixar de comentar é a questão da visibilidade, né, que o Instituto ele passa a ganhar na sociedade. Por exemplo, esse trabalho que nós fizemos, uma parte da nossa pesquisa foi montar uma unidade demonstrativa, né, com os principais materiais. Isso foi uma das exigências, entre aspas, do nosso parceiro, no caso, foi a Embrapa, né, Meio Norte, lá de Teresina, no Piauí, que forneceu o material do seu banco de germoplasma, e uma das condições que eles sempre pedem é que a gente monte também uma unidade demonstrativa para estar recebendo a comunidade, os produtores de modo geral, e estar difundindo esses materiais. Então, a gente montou uma área para a condução da pesquisa e uma outra área paralela, que foi, então, uma unidade demonstrativa para estar recebendo os produtores como uma atividade de extensão. Então, de uma única, vamos dizer, tacada, nós fizemos a atividade de pesquisa e a atividade de extensão. Foi muito bom. Agradeço mais uma vez aí o espaço cedido para nós. Peço desculpa aí pelo meu tempo que mais que extrapolou. Imagina, professor. Muito obrigada. Vou passar, então, a palavra imediatamente ao professor José Alberto. Está pronto, professor? Ok, professora. Bom dia a todos, né? Bom dia a todos os presentes aqui no dia de hoje. Obrigado, professora Paula Carine. Obrigado aos colegas aí, parceiros. E obrigado aos que vieram aqui só para prestigiar, né? Não trouxe nenhum slide, porque foi nos passado que seria bem breve, né? Mas, assim, eu vou falar um pouco da pesquisa e da importância que é a questão do aporte que é feito, né, nos campos e em todo o instituto do PAP, através do PAP, né? Porque, assim, os colegas estão mostrando pesquisas aí, pelo que eu estou acompanhando no chat, muita gente não é da área, né, da área das ciências agrárias ou da área que está sendo mostrado os projetos, mas, de uma forma ou outra, de forma direta ou indireta, todos são beneficiados com a questão desses resultados dessas pesquisas, né? Que o PAP, né, através de um recurso que é disponibilizado para os campos, para a gente consegue conduzir a pesquisa, né, e mostrar esse resultado para a população, de forma geral. Né, todos são beneficiados no final. Nosso objetivo, quando submetemos o projeto, no caso, para estruturação de um grupo de pesquisa, foi conduzir uma pesquisa, né, ligada a uma área, que é a área da piscicultura, que na região do Tocantins, na região de Anópolis, né, na região sudeste do Tocantins, ela é bem desenvolvida. Eu acho que a maioria não sabe, mas a grande maioria dos municípios aqui, no caso do Tocantins, no caso temos 139 municípios. Dos 139, 117 trabalham na área da piscicultura, né? De alguma forma, eles atuam, eles produzem pescado. E os municípios que são maiores produtores é o município de Almas e de Anópolis, região onde nós estamos inseridos, o campus de Anópolis. Então, assim, hoje uma das grandes preocupações é a questão do meio ambiente, né? Poluição do meio ambiente. O principal, principalmente para o Tocantins, que é rico em águas, né? Que um dos grandes atrativos do Tocantins é água. Então, assim, hoje vemos vários mananciais sendo poluídos, de alguma forma, através da agricultura convencional. Mas, assim, vamos condenar a agricultura? Não, porque ela é extremamente necessária, né? Então, assim, as pesquisas, elas vêm
com o intuito de minimizar os impactos para que possam os dois, meio ambiente e agricultura, caminharem juntos. Então, assim, pensando nisso, pensando no benefício para a região onde estamos inseridos, nós desenvolvemos o projeto intitulado Uso de diferentes filtros biológicos e mecânicos no controle da água em atividade piscícola, né? O objetivo do projeto foi avaliar a eficiência de filtros físicos e biológicos na qualidade da água em sistema aquapônico. Além disso, também, né, foi avaliado a densidade ideal de peixes. No caso, nós utilizamos a tilápia, que passou a ser introduzida no estado agora, né? Consegue se trabalhar com adensamento maior, né, dessa espécie nos sistemas de produção. Então, foi verificar também a densidade do sistema em sistema aquapônico de peixes e produção da cultura da alface, né? Porque a aquaponia, para algumas pessoas que estão trabalhando, inclusive em apartamento com aquaponia, nada mais é do que utilizar a água residuária do peixe para a produção de alguma cultura. No nosso caso, escolhemos a alface, mas temos colegas trabalhando com tomate, né, que tem um grande valor agregado. Então, assim, a região onde estamos inseridos, ela depende muito de hortaliças que vêm de fora. E nós temos a grande maioria de produtores inseridos naquela região, e a grande maioria desses produtores, em torno de 20%, são pequenos produtores. Então, assim, o peixe ele vai demorar em torno de 7, 8 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo da espécie. E ele trabalhando agregado a isso, né, associado a isso, a produção de uma hortaliça, de alguma frutífera, ele vai ter produção praticamente que semanal, né? Ele vai ter um aumento na sua renda e vai ter uma maior movimentação de renda dentro da propriedade. Então, assim, o objetivo foi essa água que é lançada diretamente nos corpos hídricos, inclusive, né, os órgãos ambientais estão começando a multar esses produtores. Nós já fomos procurados por produtores para criação de filtros para minimizar esse impacto, né? Então, assim, minimizar o impacto dessa água que é jogada fora, ela vai passar pela cultura, pelos filtros biológicos e físicos, sair ao final, quando ela for despejada de volta no manancial, ela ter a qualidade, a mesma qualidade com a qual ela entrou no sistema, né? Porque o sistema, quando trabalha com piscicultura, ele é um sistema onde precisa de uma troca frequente de água. Para quem já visitou aqui, eu acho que alguns colegas, inclusive, pelo que eu estou verificando o nome aqui, são da região, né, do sudeste do Tocantins. Então, assim, eles sabem a importância que é a questão da água nessa região, não é isso? E, com isso, a gente conseguir manter a qualidade dessa água para as gerações futuras. Então, o objetivo é filtrar essa água, ao sair ela ser despejada novamente nos mananciais de onde são captadas com a qualidade superior ou igual, e nós conseguimos obter resultados excelentes, onde muitos dos filtros, né, e muitos dos tratamentos, a água saiu com a qualidade muito superior à água que entrou no sistema. Então, assim, isso mostra a eficiência dos nossos tratamentos, né, sugerido dentro da pesquisa, para a melhoria da qualidade da água para o meio ambiente de forma geral. Então, assim, trabalhamos em pequena escala, né, mas podemos aplicar isso em tanques escavados, onde já fizemos, inclusive, né, alguns testes, produtores nos procuraram por conta de um problema com o órgão ambiental, e nós construímos um filtro biológico e físico para ele na propriedade. Com isso, obtivemos resultados que surpreendeu a todos nós, inclusive conversando com outros pesquisadores, ficaram interessados, inclusive, de conduzir pesquisas de mestrado e doutorado, utilizando o objetivo do nosso experimento. Então, assim, isso mostra a importância que tem a questão do aporte financeiro por parte do Instituto Federal, através do PAP, né, nas pesquisas dentro dos campos. Como falou os colegas, a questão de aquisição de equipamento. A pesquisa só foi possível ser conduzida porque conseguimos, através do recurso do PAP, comprar, né, adquirir alguns equipamentos que no nosso campus não tinha, para fazer a questão da avaliação da água do sistema, né? E esses equipamentos podem ser utilizados em benefício da sociedade, porque estamos numa região onde muitos produtores estão o tempo todo mandando amostra de água para fora do estado para que essas avaliações sejam feitas, essas análises. Com isso, nós podemos, aos poucos, ir equipando nossos laboratórios para estarmos servindo a comunidade de uma forma mais eficiente, né? De uma forma mais completa, porque, assim, os institutos federais foram criados para isso,
para estar inseridos em regiões com dificuldade de acesso e conseguimos melhorar a situação de vida dessas populações. Então, assim, o PAP é de extrema importância, né, para todo o desenvolvimento da pesquisa dentro do IFTO. Esse fomento é muito importante. É parte do recurso sempre liberado e disponível para que os pesquisadores possam trabalhar em prol, né, da melhoria da condição de vida das comunidades onde estamos inseridos. Eu acho que eu vou ser bem breve, vou parar por aqui, passar a palavra para a professora Karine, né? Ok, professor. Muitíssimo obrigada pela sua exposição, pela abordagem mais multidisciplinar que o senhor quis dar à sua pesquisa, à sua apresentação. Na sequência, passo a palavra para a professora Catiane Braga. Está tudo pronto, professora? Tudo certo. Ok, está com você a palavra. Bom dia, eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar e cumprimentar os colegas e todos os participantes do debate. A pesquisa de qual eu faço parte, que eu na coordenação, é uma pesquisa muito interessante, porque ela veio no momento que nos fez com que nós pensássemos em algo que poderia colaborar nesse momento da pandemia, né? Então, o nome da pesquisa foi desenvolver um suporte para maçaneta de portas e dispensadores de álcool automático, né, como alternativa para a redução da disseminação do coronavírus nas unidades de saúde aqui do município. Na realidade, nós ainda estamos aplicando o projeto, e o projeto ele visou a produção, né, desses protótipos. O suporte de abridores de portas, eles nada mais são do que um dispositivo onde o indivíduo ele vai abrir a porta sem tocar a mão. A gente sabe que as maçanetas de porta, elas são um dispositivo que ajuda muito na disseminação, principalmente dentro do ambiente hospitalar. Outra coisa que foi exposta nesse momento de pandemia, que nos instigou a desenvolver esses dois dispositivos, foi a questão da precariedade dentro das unidades hospitalares, com relação à questão de estrutura, né, ambiente, que evitasse a propagação do vírus. A gente viu uma contaminação em massa. A gente teve o estado de Tocantins, um dos estados onde nós tivemos mais profissionais da saúde afetados, como um todo, então bastante pessoas adoeceram, e isso nos instigou a desenvolver esse dispositivo. Esse dispositivo, ele foi uma ideia que surgiu na Bélgica inicialmente, né? Então o dispositivo ele foi fabricado com a ajuda aqui dos nossos alunos do ensino médio, que é uma coisa muito boa. Eu vejo que foi um dos ganhos que a gente já pode até pontuar, que é a iniciação científica e o estímulo à pesquisa desses alunos. Então, os nossos alunos participantes do projeto dos alunos bolsistas, eles adaptaram esse desenho em 3D para a nossa impressora. A impressora 3D pequena, de pequeno porte, né, que na realidade a gente fez a produção, inclusive na casa do outro professor colaborador que está no projeto, o professor Johnny, que é o professor de física, e os alunos, então, desenvolveram o desenho de acordo com as maçanetas das unidades de saúde que a gente visitou. Então, em primeiro momento, a gente fez o contato com as unidades, explicou qual a intenção do projeto, e daí, então, com a autorização, a gente foi em loco, fez as medidas específicas das portas onde a gente ia instalar os dispositivos, e daí, então, começamos a produção. Hoje nós produzimos já 100 abridores de porta, né? E no momento estamos terminando a produção de 40 dispensadores de álcool. Os dispensadores de álcool são dispositivos bastante simples, que são acionados com um sensor de movimento, onde ele dispersa o álcool líquido nas mãos, sem precisar a pessoa tocar em algum local para que seja dispersado esse álcool. E aí a gente colocou esses dispensadores na UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento aqui do município. A gente tem tido bastante feedback positivo das unidades que estão recebendo os dispositivos, e potencialmente a gente acredita que colaborou com a redução da disseminação dentro do ambiente hospitalar.
né? Agora, como em última etapa, nós vamos aplicar um questionário direcionado aos profissionais de saúde que tiveram acesso ao uso do dispositivo, para a gente verificar a utilidade e a opinião dos profissionais que tiveram acesso a ele. Em contrapartida, também, a gente vem fazendo a manutenção desses dispositivos e a readaptação, né? Como se trata de um protótipo, a gente desenvolveu algumas primeiras unidades e a gente melhorou, vem melhorando esses dispositivos no quesito de durabilidade, né? Lembrando que é um dispositivo de muito fácil instalação, então a gente ia nas unidades, instalava e ensinava os próprios profissionais do ambiente a instalar, o pessoal da manutenção que instala. Então, os ganhos que eu observo desse projeto, principalmente, é a questão da parceria do Instituto com a comunidade e a questão do IFTO trazer a oportunidade de ser útil a essa comunidade, dar uma devolutiva à população, né, que é um ganho bastante importante. Então, igual o colega já citou, o ganho é as pessoas verem a instituição não só como ensino, como pesquisa, e além disso tudo, de compreenderem que a instituição ela pode colaborar com a melhoria em vários aspectos, né, e nesse sentido, mais em relação à questão da saúde mesmo das pessoas, porque a gente colaborou com a redução da disseminação do coronavírus dentro do ambiente hospitalar. Então, hoje a gente tem os dispositivos de suporte de maçaneta instalados na unidade de pronto atendimento do município de Araguaína, em diversas unidades de atendimento às UBSs, a unidade básica de atendimento do município também, porque essas unidades elas foram transformadas em unidades de atendimento para pacientes de Covid. Então, esses profissionais também, eles ficavam expostos, né? E aí a gente também instalou. No Hospital Regional de Araguaína também nós instalamos, e a gente continua as instalações. Lembrando que nós não temos uma impressora 3D do próprio IF, né? Na realidade, a impressora que a gente utiliza, ela é uma impressora de uso pessoal do nosso professor que está no projeto. Com grande alegria, ele dispôs, mas com grande alegria também isso fez com que a instituição ela visse isso como importante. Então, hoje, atualmente, nós temos a instalação do nosso Fab Lab, né, que é o nosso laboratório, fábrica dentro do campus IFTO Araguaína, onde a gente tem a cortadora laser e logo em seguida nós vamos ter também a impressora 3D no nosso próprio campus. Então, a gente fica muito feliz em ver que, nesse momento de dificuldade, nós podemos colaborar com um projeto que ele vai permanecer, né? Porque a nossa intenção, a partir de agora, é firmar parcerias com as demais unidades, porque o município ele tem muito mais unidades de saúde, e aí, como é algo que não previne apenas o coronavírus, mas outras doenças de disseminação, né, dentro do ambiente hospitalar, a gente pretende, com isso, terminar de instalar outros dispositivos em todas as unidades do município, e também a gente já recebeu, inclusive, contatos de outros municípios com intenção, solicitando parcerias. Então, eu vejo que o PAP teve papel fundamental nesse sentido, abrir essa visibilidade para a população em geral, né, abrir a visibilidade do IFTO como uma instituição que realmente colabora, inclusive, na melhoria da saúde das pessoas. E para nós, da área da enfermagem, né, eu sou professora de enfermagem, especificamente, a gente abriu um leque, inclusive, para instigar os nossos alunos a desenvolver pesquisas na área da saúde. E, não por fim, também, a oportunidade também de instigar os alunos do ensino médio, porque os nossos alunos bolsistas desses projetos foram todos do ensino médio. Então, são alunos que vão daí em diante ser futuros pesquisadores e ter o interesse pela pesquisa. A gente pretende ainda produzir mais ou menos 200 suportes de maçanetas, né, com essa verba que nós recebemos, e estamos aí para colaborar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, fica aberta as perguntas aqui, e esse é o projeto que foi desenvolvido pelo campus aqui, Araguaína. Obrigada, professora.
Obrigada, professora Catiane. Quanto orgulho dá ouvir todas essas iniciativas, né, de respostas imediatas à sociedade, vou utilizar a palavra da professora Ellen, que está aqui, as dores, né, as dificuldades, as necessidades que a sociedade tem. E esse projeto Inova Covid foi um edital que nos trouxe muito orgulho, porque nós conseguimos, de fato, mostrar com muitas evidências o papel e a importância do Instituto Federal no Tocantins. Foi tem sido um trabalho muito bonito e importante. Bom, não menos importante, mas também que tem uma proposta muito inovadora para a área da educação. Eu quero, então, passar a palavra ao professor Rogério, que foi o coordenador do projeto no âmbito da modalidade nova, vai falar também para a gente sobre o seu projeto. Professor Rogério, você está com a palavra, mais uma vez, obrigada. Bom dia, professora Karina. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar também pelo trabalho dos colegas que foi apresentado até o momento. Eu fiz uma apresentação de slide, eu vou disponibilizar. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, professor. Então, tudo bem. Vamos dentro. Ok, obrigado. Pessoal, então, meu nome é Rogério, como foi apresentado, eu trabalho no IFTL Campus Araguatins. A nossa proposta, nós trabalhamos de acordo com o edital do PAP Inova, o edital número 30 de 2019, né? E a nossa pesquisa, o nosso projeto de inovação, ele se encaixa na fase de pesquisa aplicada, né? Que essa fase de pesquisa aplicada, ela é a aplicação de conhecimento, né, para o desenvolvimento de metodologias ou técnicas, protótipo ou projeto demonstrativo de novos equipamentos, modelos digitais e modelos de funções de processo. A ideia do projeto ele surgiu, né, baseado na questão de que a gente sabe que a lógica de programação ela é um divisor de águas dentro dos cursos de licenciatura em computação ou cursos voltados para a área de programação, área de informática. Então, a gente trabalha no Campus Araguatins desde 2014 com a parte de projetos de pesquisa, projetos de extensão, e esses projetos, na maioria das vezes, eles envolvem prototipação com Arduino, enfim, como alguns projetos de SAGI, SIAC, né, que foram projetos desenvolvidos pela gente. E a gente sempre sabe, né, que quando a gente quer fazer algo diferente dentro dessa área de desenvolvimento, né, a gente sempre, ou na maioria das vezes, precisa colocar a mão no bolso para comprar algum equipamento específico, por exemplo, Arduino, algumas coisas que a gente não consegue no almoxarifado. Então, com essa ideia do PAP Inova, nós vimos a possibilidade da criação de um laboratório, aquisição de equipamentos, para montar um laboratório onde fosse possível os alunos de todos os cursos dentro do campus, né, pudessem trabalhar a prototipação dentro de um laboratório maker. Então, a ideia do nosso projeto, como título, né, era Scratch for Arduino, é uma proposta metodológica para o desenvolvimento do pensamento computacional com auxílio da robótica educacional. Então, é um nome bem grande, e como a gente precisava trabalhar com os alunos, a gente precisava chamar esses alunos para trabalhar com a gente, para eles avaliarem a nossa metodologia, para assim a gente conseguir desenvolver inovação, nós fizemos o seguinte: as mentes criativas do nosso projeto, eles pensaram em dar um nome menor para esse projeto, para a gente chamar, dizer assim, olha, pessoal, vamos participar do Scratch para Arduino, né? Então, ficaria um nome muito grande. Então, a gente desenvolveu, né, resumiu isso em uma marca para o nosso projeto chamado PC Maker, né, que ele envolve tudo que a gente quer desenvolver dentro dessa temática aqui, que seria a ideia do pensamento computacional, com metodologias ativas, né, juntamente com o movimento maker, que é aquela ideia de faça você mesmo, coloque a mão na massa, enfim. A nossa equipe, né, de desenvolvimento do trabalho, né, é o Alan, né, que é professor Alan, hoje ele é
já é graduado do nosso curso de licenciatura em computação, o acadêmico Alex, professor Anselmo Charles, o acadêmico também, agora professor, formula nessa última semana, professora Claudiane, Elielton, o professor Evandro, o acadêmico Francisco, a professora Caroline e eu. Tá? Nosso objetivo dentro desse projeto foi analisar as contribuições oriundas da confecção de modelos didáticos, né, com Arduino e afins para o desenvolvimento do pensamento computacional e aprendizado introdutório à programação. Como eu falei, a parte de programação e lógica de programação ela é um divisor de águas dentro de qualquer curso. Então, muitas das pessoas às vezes acabam desistindo de um curso de computação quando entram nessa etapa de desenvolvimento ou parte de lógica, né? Então tem um pouquinho mais de dificuldade, e o nosso objetivo é justamente esse, diminuir um pouco esse impacto inicial através desse projeto, a parte introduzindo o Maker, né, dentro da parte de lógica de programação. Então, nós dividimos, para que a gente alcançasse esse objetivo, nós dividimos o nosso projeto em módulos. Nós dividimos o módulo 0, que seria a capacitação dos instrutores, né, e reuniões de alinhamento do projeto. Então, foi feita uma capacitação, né, para que a gente pudesse transmitir melhor o que a gente estava querendo passar para os alunos que participariam do projeto. No módulo 1, né, nós dividimos a etapa de módulos, onde o módulo 1 a gente trabalharia o básico, né, dentro de lógica de programação, mais eletricidade básica, só que de uma forma diferente, né, utilizando uma metodologia diferente. Então, nós trabalhamos com o Scratch for Arduino, que ele é uma forma de ensinar lógica de programação para crianças e adultos também, e ele trabalha com a lógica de programação em blocos, né, que facilita muito a ideia de programação, de entender a lógica de programação. Uma outra questão que nós utilizamos também, como a maioria dos alunos que fazem parte do nosso projeto, eles têm smartphone, então a gente utilizou um aplicativo chamado Lightbo, né, que ele ensina a lógica de programação por meio de jogos. Você vai passando as etapas, você monta um programa baseado em setas, direita, esquerda, pular, né, e o robozinho ele vai, interpreta aqueles comandos, aqueles códigos, né, e até fechar a parte de programação. Depois, né, para a parte de eletricidade básica, nós utilizamos um carrinho didático, né, um carrinho seguidor de linha, e a gente demonstrou para os alunos, por exemplo, os componentes que fazem parte, né, os tipos de motores que utiliza, enfim. O módulo 2 do nosso projeto, a gente chamou de módulo intermediário, nós utilizamos motores, né, mais Arduino IDE. Então, à medida que o aluno ele vai se desenvolvendo dentro do projeto, dentro dessa metodologia, ele vai entendendo, né, vai mudando de nível. Por exemplo, na primeira a gente trabalhava com programação em blocos, né? A segunda etapa a gente já começou a trabalhar com Arduino IDE, né, que ele trabalha com programação em C, também de uma forma simplificada. Então, nós utilizamos uma Shield CNC, né, Arduino Uno, e o material que a gente utilizou foi também sucata de computador, por exemplo, drive de CD, CD e DVD. Isso a gente fazia um desmanche, né, nesses computadores que a gente tinha lá de sucata e aproveitava cabos de fonte, cooler, o que mais? LEDs, enfim, né? E a partir daí, nós desenvolvemos nós montamos, né, uma mini CNC utilizando esses equipamentos aqui, tá? Isso aqui não, já existe, vocês podem, né, ver isso no YouTube, já tem, mas a ideia é justamente envolver o aluno, né, e ver da forma que ele entende e consegue montar esse equipamento, com materiais, né, por exemplo, sucata e alguma coisa que o próprio aluno pode trazer de casa. No módulo 3, no módulo avançado, né, esse módulo 3, o módulo avançado, a gente já não conseguiu desenvolver com todos os alunos, porque já entrou na fase da pandemia, então foi desenvolvida com a equipe, tá? E essa fase 3, ela envolveria os sensores, né? Então nós desenvolvemos um sisteminha baseado em sensores, né, chamado Help Chicken,
depois a gente tem um site para disponibilizar isso aqui. Tá? E esse sistema ele trabalha com uma rede de sensores, né, que recebe a umidade e temperatura, que vai enviar os dados para um banco de dados, e depois esses dados eles podem ser monitorados pelo usuário de qualquer parte através do aplicativo. Né? Uma outra questão, né, em relação aos achados, depois que a gente aplicou essas etapas, esses módulos do nosso projeto, foi justamente a questão do engajamento dos alunos que fazem parte do projeto. A gente percebe que eles têm, como é que eu vou dizer, eles têm uma vontade de participar. Por exemplo, a gente entrava, faziam 2 encontros durante a semana, né, para desenvolver alguma atividade. Começava às 2 horas da tarde e às vezes ia até 7 horas da noite, porque a gente queria terminar, ver funcionando determinado trabalho. Então, essas partes dos achados que eu estou colocando aqui são algumas culminâncias do nosso projeto em relação a alguns módulos que foram desenvolvidos. Aqui, numa escola parceira, depois eu vou falar mais um pouco mais à frente, numa escola parceira do nosso projeto, que é o Centro de Ensino Isaura Amorim, na cidade de Cidelândia, no Maranhão. Então, era parceiro da gente. Isso aqui foi um dia da culminância do projeto, onde os alunos desenvolveram o módulo 1 e depois eles apresentaram para toda a comunidade, tá, numa forma de evento. Esse outro foi uma oficina que a gente realizou, uma oficina do PC Maker dentro do campus Araguatins. Então, o pessoal que está aqui na foto, eles fazem parte como instrutores do projeto, e os alunos que participaram dele. Tá? Em relação ainda aos achados, o projeto ele possibilitou para que a gente fizesse essa proposta de minicurso para um evento da SBC, que era o ECMAP, que foi realizado na UFMA, em São Luís. Então, a nossa equipe ela foi lá para ministrar esse primeiro módulo, né, que a gente utiliza dentro do nosso projeto. Isso que ele rendeu para a gente um capítulo de livro, né, e os eventos da SBC, para quem é da área de computação, é algo muito importante. Isso rendeu, né, para a gente. Então, outra questão também é a questão da divulgação do projeto dentro de eventos. Né? A gente sabe que todos os projetos que são trabalhados dentro do IFTO, ele deve ser divulgado, né? Ele deve ser divulgado o que está sendo desenvolvido, né, nos eventos. Então, esse aqui foi numa exposição agropecuária aqui em Araguatins, que a gente desenvolveu. Né? Claro, tem mais fotos, mas para não ficar só apresentação de fotos, a gente colocou uma aqui, né, que também foi desenvolvido dentro do projeto. Outro achado que é interessante também é a possibilidade de você utilizar, né, isso também vai fazer parte dos nossos resultados, é a possibilidade de você utilizar sucatas, equipamentos que você acha que não serve mais para nada, mas a gente consegue, através da utilização, por exemplo, de drive de CDs, teclados, fontes, enfim, que a gente sabe que no IFTO a gente ainda tem muito depósito ainda que pode ser utilizado desse material. Ainda em relação aos resultados, o que a gente pode dizer é que o projeto ele possibilitou para que a gente colocasse o IFTO Campus Araguatins, né? A gente sabe que existem vários outros projetos, mas o que me surpreendeu é a possibilidade de parcerias, né? A possibilidade de parcerias. As pessoas elas vêm ver o que a gente está fazendo, né? E a gente tem a possibilidade de firmar parcerias com outras instituições. Então, nós tivemos uma instituição que está com a gente desde o início do projeto, que é o Colégio de Ensino, o Centro de Ensino Isaura Amorim, na cidade de Cidelândia, no Maranhão, que a gente teve atividades desenvolvidas lá. O Colégio Estadual Manuel Vicente, em Augustinópolis também, que a gente começou uma atividade lá, e por conta da pandemia a gente teve que parar, mas a gente conseguiu desenvolver atividade dentro da instituição com o apoio do professor Alex, né? E atividades dentro do IFTO também, né? Isso, os alunos eles querem participar do projeto, né? E a gente fica muito feliz por isso, e claro, isso incentiva no desenvolvimento e
Enfim, a gente sabe que a parte de programação, ela é um pouquinho complicada, mas se você utiliza uma outra metodologia e tenta colocar isso de uma forma diferente, onde o aluno ele é protagonista e ele quer desenvolver uma determinada situação, isso se torna bem mais simples, e foi um dos objetivos do nosso trabalho, né? A gente, claro, não pode divulgar tudo, mas esse foi um dos nossos objetivos, né? E eu gostaria muito de agradecer, né, a equipe PC Maker e também agradecer ao IFTO pela oportunidade e pelo apoio durante todo o desenvolvimento desse trabalho. Ainda não finalizamos, né, o projeto, por conta, a gente sabe do que, da questão da pandemia, mas foi muito gratificante durante o desenvolvimento desse. E se quiserem, gente, não quiserem não, né, a gente pede que né, sigam a gente lá, sigam o nosso projeto no Instagram e vejam o que a gente está fazendo dentro desse projeto aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, professora Karina. Até mais. Ok, professor, muito obrigada pela exposição. Eu fico muito feliz, muito honrada de poder ver uma pequena amostra, viu, pessoal? Uma pequena amostra dos nossos projetos. Enquanto vocês se organizam para apresentar alguma questão, alguma pergunta para os nossos pesquisadores, eu gostaria de agradecer muito as presenças ilustres que nós temos aqui. Claro, os nossos queridos estudantes do IFTO, também os que nos visitam, não é, de alguma maneira, os estudantes da UFT, UNIG e Unitins, e os nossos pesquisadores. Temos mais pesquisadores aqui, além dos nossos 5 expositores que aqui tiveram. Professora Carmen Manhães, professor Edmar, professor Ebert, José Wellington, professor José Wellington, professora Juliana, professor Laerton, professor Maurício, professora Miriam, professora Paula, Jucá e professor Sabino. Ficamos muito honrados com a presença de vocês aqui. Tá bem? E tivemos uma rodada de debates muito interessantes, de exposições muito interessantes, e aí está aberta a palavra para quem quiser lançar alguma pergunta para os nossos painelistas, nós estamos à disposição. Claro que eu acabei sendo bem tolerante com o tempo, com eles, porque realmente não dava para cortar uma apresentação com tanta riqueza de detalhes, e a gente vê nos olhos dos nossos pesquisadores o empenho, a dedicação que tem pelo que fazem, não é? E realmente é muito compensador esse momento. Muito mais do que debater projetos, a gente está aqui prestando contas para a comunidade de uma parcela dos projetos que a gente executa. O ideal era cada um poder apresentar o seu projeto, mas muito compensador essa amostra, um pouquinho que cada um trouxe para nós aqui. Vamos aguardar mais um pouco, ver se a gente tem mais alguma colocação. Muitos elogios, viu, professores? O próprio professor Edmar gostou muito da exposição, o professor Alberto também gostou muito, destacando a importância da parceria com a comunidade. Realmente, o Instituto Federal não pode ter muros, não pode ser, né? Nem com a comunidade, nem com as outras instituições, portanto, estudantes das outras instituições sintam-se também à vontade e convidados a participar dos projetos do IFTO, a firmar parcerias. Vocês também podem ser nossos articuladores no âmbito das instituições, provocam seus orientadores que vão provocar seus dirigentes para que a gente possa conversar e estabelecer parcerias. Muitos elogios aos projetos, né, a todos os projetos, nós também ficamos muito honrados e orgulhosos. Professora Nayara, nossa pró-reitora de ensino, também está nos prestigiando. Não temos perguntas? Só elogios? Então vamos abrir nossas câmeras para a gente fazer um registro desse momento tão bonito, tão especial para o nosso Instituto Federal e também para o nosso evento. Quem puder, para a gente fazer um registro aqui e guardar para os anais da SICTEG. Vamos lá. O Wellington também, um estudante, ex-estudante, eu acho que está agora, do campus de Dianópolis, né, Wellington? Um artista e também um pesquisador, que muito nos honra a sua presença aqui, Wellington. Bem-vindo. Vamos lá, as meninas arrumem seus cabelos. Ótimo. Vamos ver se alguém mais habilita as suas câmeras. Vamos lá, agora vai dar certo.
Então, 1, 2, 3 e já. Ótimo. Muito bem, muito bem. Então, eu encerro essa manhã muito agradável, de muitas notícias boas, agradecendo a todos pela presença, convidando-os a continuar apreciando a programação da CICTEG e já faço um convite. Vocês viram aqui apenas uma amostra do que são os projetos de pesquisa do IFTO. Agora, em dezembro, dias 1º a 3, vai acontecer o segundo Identidade IFTO. Nesse evento, nós teremos exposição de trabalhos de pesquisa, extensão, arte, cultura, ensino e as iniciativas dos nossos estudantes e servidores. Portanto, vocês já são nossos convidados especiais para estar conosco dias 1 a 3 de dezembro, no segundo Identidade IFTO. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela presença e um ótimo final de semana, um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Parabéns, professora Paula, pela condição